Sermão do Monte, capítulo 5. Bem-aventurados os que choram. Chegamos agora a uma consideração da segunda das bem-aventuranças. Bem-aventurados, felizes, os que choram, porque serão consolados, conforme está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Essa tal, como a primeira das bem-aventuranças, destaca-se de imediato, caracterizando o crente como alguém inteiramente diferente daquele que não é crente, daquele que pertence a este mundo. De fato, o mundo consideraria tal declaração, e assim efetivamente o faz, como inteiramente ridícula. Felizes são aqueles que choram. Aquilo que o mundo mais procurar evitar é a necessidade de chorar. Toda a sua organização estriba-se sobre a suposição que chorar é algo que deve ser evitado. A filosofia do mundo estipula o seguinte: esqueça-se das suas dificuldades, volte as costas para elas e faça tudo quanto estiver ao seu alcance para não ter de enfrentá-las. O mundo opina: as coisas já são bastante ruins para que a gente ainda fique procurando tribulações. Assim sendo, seja tão feliz quanto lhe for possível. A organização da vida em todos os seus aspectos, a mania pelos prazeres, a busca pelo dinheiro, a energia e o entusiasmo, despendidos na tentativa de entreter as pessoas, são apenas outras tantas expressões do grande alvo do mundo, isto é, evitar essa ideia da necessidade de chorar, essa atitude de quem se lamenta. Não obstante, diz o Evangelho, felizes os que choram. Verdadeiramente, esses são os únicos que são felizes. Se examinarmos o trecho paralelo a este, no 6º capítulo de Lucas, veremos que essa bem-aventurança foi vertida em palavras ainda mais incisivas, porquanto ali é empregada a forma negativa. Ai de vós, os que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar. Essa afirmativa condena aquelas risotas, aquela jovialidade e felicidade aparentes que os homens deste mundo exibem, proferindo um ai contra os mesmos. Por outra parte, promete bênção, felicidade, alegria e paz para aqueles que choram. Essas declarações preliminares, portanto, por se referirem aos crentes, obviamente revestem-se de capital importância. Uma vez mais, torna-se evidente que encontramos aqui algo inteiramente espiritual em seu significado. Nosso Senhor não disse que aqueles que choram por motivo de alguma tristeza é que são felizes, como se esse chorar fosse um sentimento de pesar devido à perda de algum ente querido. Não, mas está em pauta a tristeza espiritualmente provocada. Da mesma maneira que a humildade de espírito não tem qualquer ligação com questões financeiras, visto tratar-se de uma atitude inteiramente espiritual. Novamente temos aqui uma qualidade espiritual, a qual nada tem a ver com a nossa vida natural neste mundo. Todas essas bem-aventuranças referem-se a uma condição espiritual, a uma atitude espiritual. Na presente bem-aventurança, são elogiados aqueles que choram em seu espírito, e esses, esclarece o Senhor, são felizes.
Conforme já vimos, tal atitude jamais é encontrada neste mundo perdido, assim estabelecendo um forte contraste com aquilo que se vê neste passo bíblico. Uma vez mais, entretanto, sou constrangido a dizer que isso é algo que não está em evidência na igreja moderna, como sucedia no passado, ou como pode ser observado nas páginas do Novo Testamento. Em certo sentido, conforme eu já havia dito, essa é realmente a nossa principal razão para considerarmos com seriedade esse Sermão do Monte. Preocupa-nos o estado e a vida da igreja nos dias atuais. Não hesito ao afirmar novamente que a igreja não está exercendo um maior impacto sobre a vida dos homens e mulheres desse nosso mundo, devido ao fato que a sua própria vida não se acha em ordem. Para mim, nada existe de mais trágico ou míope, ou carente de discernimento do que a suposição, por tantos embalada, de que a própria igreja vai bem e que tudo quanto lhe compete fazer é evangelizar o mundo fora da igreja. Cada reavivamento novo prova claramente que aqueles que estão fora da igreja sempre são atraídos pelo cristianismo quando a igreja realmente começa a funcionar como a igreja de Cristo e quando os próprios crentes, como indivíduos, aproximam-se da descrição que aqui encontramos, isto é, nas bem-aventuranças. Desarte, devemos começar por nós mesmos, a fim de notarmos por qual razão, desafortunadamente, essa descrição do crente como alguém que chora faz-nos sentir que, de uma maneira ou outra, essa atitude não se evidencia tanto na igreja atual, como já se verificou em épocas passadas. A explicação deste fato é bastante óbvia. Em parte, trata-se da reação contra um falso puritanismo. Note que eu não disse puritanismo, mas falso puritanismo. O que, para sermos francos, andava em grande voga perto do final do século passado e no começo do século presente. Com frequência, essa atitude manifestava-se sob a forma de uma piedade fingida. Não era uma piedade natural, não procedia do íntimo. Pelo contrário, as pessoas afetavam e assumiam uma aparência de piedade. Quase chegavam-se a dar a impressão de que ser religioso era ser mísero. Voltava-se as costas para muitas coisas que são perfeitamente naturais e legítimas. E dessa forma oferecia-se um quadro em nada atrativo do crente. Conforme penso, tem havido uma violenta reação contra essa afetação. Uma reação tão violenta de fato que tem levado os crentes a se inclinarem na direção oposta. Entretanto, penso que uma outra explicação para esse fenômeno é uma certa ideia que vem ganhando terreno, ou seja, a ideia de que se quisermos, como crentes, atrair aqueles que ainda não são crentes, então devemos ostentar deliberadamente uma aparência de vivacidade e jovialidade. Isto posto, há muitos que procuram assumir um ar de alegria e felicidade que não procede da alma, mas que é apenas uma simulação. É provável que essa seja a principal explicação para a ausência dessa virtude do choro espiritual na vida da igreja moderna. Antes, o que se vê entre tantos crentes é certa superficialidade, jovialidade, volubilidade quase irracional. É essa tentativa de
aparentar outra coisa, de tentar criar certa figura, ao invés de se ter uma atitude que venha do próprio coração, que controle e determina toda a nossa aparência, todo o nosso comportamento. Algumas vezes, todavia, penso que a explicação definitiva para tudo isso é algo ainda mais profundo e sério. Não posso evitar a sensação de que a explicação final para o estado da igreja moderna é um defeituoso senso de pecado, bem como uma distorcida doutrina do pecado. Paralelamente a isso, é claro, há o fracasso de não compreender corretamente a natureza da alegria cristã. Por conseguinte, encontramos aí um duplo equívoco. Não há mais aquela real e profunda convicção de pecado, conforme se via antigamente, e por outra parte, manifesta-se aquele conceito superficial de júbilo e felicidade que é completamente diverso daquilo que lemos no Novo Testamento. Assim sendo, essa doutrina defeituosa do pecado e essa ideia superficial da alegria operando juntamente produziram entre nós um tipo de crente superficial, uma forma de vida cristã extremamente inadequada. Ora, como é óbvio, tudo isso é deveras importante, sobretudo no que concerne à questão de evangelização. Não é de surpreender que a igreja esteja falhando em sua missão, uma vez que é assim defeituoso e inadequado o seu duplo conceito de pecado e de alegria. Segue-se daí que grande parte do evangelismo efetuado odiernamente, sem importar se organizado em grande ou pequena escala, a despeito de tudo quanto está sendo dito em seu favor, em termos de estatísticas e resultados numéricos, obviamente não está afetando profundamente a vida da igreja. Realmente, os próprios dados estatísticos mostram-nos que está ocorrendo grave derrota nesses campos de atividade. Por esse motivo, esse é um assunto fundamental para considerarmos. Essa é a razão pela qual é tão importante que nos aproximemos da questão, em consonância com os termos do Sermão do Monte, o qual começa dissertando sobre pontos negativos. Precisamos ser humildes de espírito, antes de começarmos a ser cheios do Espírito Santo. O negativo precede o positivo. E temos aqui, novamente, um outro exemplo precisamente do mesmo fenômeno. É necessário que a convicção de pecado anteceda a conversão, pois o real senso do pecado precisa manifestar-se antes que haja real alegria na salvação. Ora, isso faz parte da essência mesma do Evangelho. Inúmeras são as pessoas que passam a vida inteira procurando encontrar a alegria cristã. Afirmam aqueles que dariam o mundo inteiro se ao menos pudessem achá-la, ou se pudessem ser como outras pessoas que já possuem essa alegria. Pois bem, sugiro que se 99% dos casos essa é a explicação para o fracasso, as pessoas não têm compreendido que precisam ser convencidas do pecado antes que possam experimentar alegria. Elas não apreciam a doutrina bíblica do pecado, repelem-na intensamente e levantam objeções contra a pregação da mesma. Querem alegria independentemente da convicção de pecado. Mas isto é algo simplesmente impossível. Tal coisa jamais poderá tornar-se realidade. Aqueles que tiverem de converter-se, tornando-se verdadeiramente felizes e bem-aventurados, são aqueles que, antes de tudo, se lamentam chorando.
A convicção é uma medida preliminar e essencial a fim de que haja verdadeiramente conversão da alma. Reveste-se da maior importância, pois, que saibamos exatamente o que nosso Senhor quis dizer quando asseverou: bem-aventurados os que choram. Descobriremos a resposta exata quando examinarmos o ensino geral do Novo Testamento no que respeita ao tema. Comecemos, por exemplo, pelo próprio Senhor Jesus. As Escrituras ensinam que, na qualidade de crentes, estamos sendo moldados segundo a imagem e o padrão do próprio Senhor Jesus. Crente é aquele que se assemelha ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, como está em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Esse é o padrão final que você e eu temos de seguir. Pois bem, examinemos a pessoa de Cristo. O que encontramos nele? Uma das coisas que nele observamos é que não há qualquer registro de que ele alguma vez se tenha rido. Lemos que ele ficou irado. Lemos que ele padeceu fome e sede, mas não há registro algum de alguma gargalhada que Jesus tenha soltado. Sei que o argumento baseado no silêncio pode ser perigoso, mas apesar disso, devemos dar a devida atenção ao fato. Recordemo-nos daquela profecia acerca de Cristo, no livro do profeta Isaías, onde somos informados que ele seria homem de dores e que sabe o que é padecer, como está em Isaías capítulo 53, versículo 3. Ali também podemos ler que a sua aparência ficaria de tal modo desfigurada que ele não pareceria atrativo a ninguém. Isto foi profetizado a respeito de Jesus. E ao compararmos o que dizem os registros do Novo Testamento, vemos que essas predições foram literalmente cumpridas. No trecho de João, capítulo 8, versículo 57, há uma certa indicação de que nosso Senhor parecia ser muito mais idoso do que realmente era. Estamos recordados de que ele disse: Abraão alegou-se por ver o meu dia. E então os judeus, incrédulos, retrucaram: ainda não tem 50 anos e viste a Abraão? Essas palavras foram dirigidas a quem pouco havia ultrapassado a casa dos 30 anos. E inclino-me por concordar com os intérpretes da Bíblia que argumentam, alicerçados nessa afirmação escriturística, que o nosso Senhor parecia ter muito mais idade do que realmente tinha. Assim, pois, não há registro de que ele alguma vez tenha rido. Todavia, lemos que ele chorou à entrada do sepulcro de Lázaro. Ver João capítulo 11, versículo 35. Jesus não chorou porque o seu amigo tinha falecido, porquanto ele estava ao ponto de ressuscitá-lo dos mortos. Jesus bem sabia que, no instante seguinte, Lázaro haveria de retornar à vida. Não! O motivo que levou Jesus a chorar foi muito diferente disso, conforme haveremos de examinar juntos. Também ficamos sabendo que ele chorou defronte de Jerusalém, ao contemplar a cidade, pouco antes de sua morte. Ver Lucas capítulo 19, versículos 41 ao 44. Esse é o quadro que os evangelhos nos fornecem sobre Jesus, e espera-se que sejamos semelhantes a ele. Isto pode ser confrontado não somente com o mundo, mas igualmente com aquela jovialidade e vivacidade fáceis que tantos crentes parecem pensar
que deveria retratar o crente. Penso que você perceberá de pronto esse notável e espantoso contraste. O Senhor não se parece em nada com essa atitude que tantos crentes assumem. Examinemos também o ensino do apóstolo Paulo, conforme é possível deduzir-se, por exemplo, de Romanos 7. Se tivermos de ser crentes autênticos, cumpre-nos ser como esse apóstolo, como os demais apóstolos e como os santos de todos os séculos. Recordemo-nos, portanto, que o crente é um indivíduo que sabe o que significa clamar: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isto mostra-nos um pouco o que se deve entender por chorar espiritualmente. Ali estava um homem tão triste consigo mesmo que chorou de agonia. Espera-se que todos os crentes também sejam assim. O crente sabe o que significa sentir-se totalmente desesperançado consigo mesmo. O que é dizer, a exemplo de Paulo, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O crente também sabe o que é dizer, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Por semelhante modo, o crente tem plena consciência do conflito entre a lei de sua mente e a lei que atua em seus membros, juntamente com todo aquele miserável conflito e esforço. Contudo, ouçamos novamente o que Paulo nos diz em Romanos 8. Você deve estar informado que tal pessoas que pensam que aquilo que foi descrito em Romanos 7 reflete apenas uma frase da experiência de Paulo e que mais tarde ele deixou para trás essa frase como que virou uma página de sua vida e passou a viver conforme se lê no 8º capítulo de Romanos, onde então não soube mais o que é chorar. Não obstante, eis que leio no versículo 23 do 8º capítulo dessa epístola. E não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo descreve a si mesmo e aos crentes autênticos mediante as seguintes palavras: nesse tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2. E Paulo exprime tudo isso ainda mais abertamente nas suas epístolas pastorais, ao escrever a Timóteo e a Tito, dizendo-lhes que deviam ensinar a outras pessoas. Diz Paulo que os homens idosos devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos. De fato, os próprios moços devem ser criteriosos. Não vemos aqui coisa alguma que se assemelhe à vivacidade e jovialidade modernas. Os jovens crentes não deveriam afetar esta aparência de uma tão maravilhosa alegria que sempre lhes estampa no rosto um sorriso jovial, mediante o que querem mostrar que são felizes. Selecionei ao acaso essas poucas passagens. Elas poderiam ser suplementadas com trechos extraídos de outros escritores do Novo Testamento. Mas qual o significado de tudo isso? Penso que a melhor maneira de expressá-lo é como se segue. Esse choro espiritual é algo que necessariamente resulta do fato de ser alguém humilde de espírito. Esse é o resultado inevitável. Quando contemplo Deus e a sua santidade
e em seguida contemplo a vida que se espera que eu viva, então é que realmente vejo a mim mesmo, o meu total desamparo e desesperança. Amanhã voltaremos com a continuação final do capítulo 5.